Graça e paz, seja bem-vindo. Chegamos à nossa aula número 5 de homilética e vamos prosseguir aqui nesta aula ainda falando sobre alguns tipos de sermões bíblicos. Hoje vamos tratar do sermão bíblico que é praticamente o mais utilizado pelas pessoas, pelos pregadores em geral, que é o sermão bíblico temático. Como o próprio nome indica, o sermão bíblico temático, ele pega um tema e o desenvolve. Então, ele utiliza uma passagem como referência, mas ele também não se detém somente àquela passagem, ele busca muitas outras passagens para apoiar a sua pregação. Por exemplo, o tema pecado. Todos os versículos em que a palavra pecado desempenha um papel predominante são analisados. Então, o trabalho do sermão temático é que você não vai estudar um texto só. Você vai precisar estudar vários textos para poder elaborar o seu esboço. Então, todos os versículos em que a palavra pecado desempenha um papel predominante são analisados. É necessário uma exploração bíblica para definir suas origens, causas, evolução e consequências. Temos aí um tema exposto. Esse gênero é muito comum nas congregações. Uma coisa que a gente precisa estar atento é que pregação não é estudo bíblico. Estudo bíblico é um gênero de ensino da palavra. Pregação bíblica é outro gênero de pregação da palavra. Então, nós precisamos saber diferenciar isso, porque quando eu vou fazer um sermão bíblico temático, eu vou tratar de um tema, mas, como nós já aprendemos desde a primeira aula, cada sermão aborda apenas um objetivo, um aspecto. Então, se eu quero falar sobre pecado, eu vou, durante um mês, ou durante 15 dias, ou durante 3 meses, eu vou falar daquele mesmo assunto, e em cada pregação eu vou abordar somente um aspecto daquele tema. Agora, num estudo bíblico é diferente. Por quê? Porque geralmente o estudo bíblico é um tempo maior que a pessoa já tem, e um estudo bíblico pode abordar mais de um aspecto do mesmo assunto. Exemplos, então, de um sermão bíblico temático. Primeiro, para você preparar um sermão temático, como nós já vimos, você vai ter que estudar mais de uma passagem bíblica. Não adianta estudar somente um texto, você vai ter que estudar vários textos. E a outra coisa é preciso ter bastante discernimento para diferenciar se realmente aquele texto está relacionado com o tema que você vai tratar. Porque, por exemplo, vamos supor que eu vou falar sobre graça. Na Bíblia aparece muitas vezes a palavra graça, mas nem sempre graça é graça. Algumas vezes graça é expressão de gratidão. Damos graças. Não é graça no aspecto teológico da palavra envolvendo a salvação e outros aspectos da vida cristã. Então a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a palavra é a mesma, mas o sentido, o significado é diferente. Sangue. Vou fazer um estudo bíblico, ou, perdão, vou fazer um sermão sobre o sangue de Jesus. A palavra sangue aparece muitas vezes na Bíblia. Às vezes ela está se referindo e vai aparecer especificamente falando de Jesus. Então, quando eu vou fazer um sermão temático, eu preciso ter esse cuidado nos textos que eu vou estudar para preparar o sermão, se realmente aquele texto está relacionado ao tema que eu vou estudar ou se não. Um outro exemplo bem claro, a palavra espírito. Eu ouvi uma vez uma pessoa pregando e ela usou um texto bíblico falando do espírito humano como se fosse o Espírito Santo. Então, olha só, o espírito humano é uma coisa, o Espírito Santo é outra coisa. Se eu vou fazer um estudo sobre esse tema, se eu vou pregar sobre esse tema, eu preciso saber discernir se o texto está falando do espírito humano ou se está falando do Espírito Santo, tá?
Então, esse é o cuidado, essas são algumas observações importantes que nós precisamos ter quando nós vamos preparar um sermão temático. Normalmente, as pessoas acham que um sermão temático é muito fácil. Na verdade, não é. Ele requer bastante esforço, bastante atenção e bastante cuidado. Então, vamos aqui ao exemplo de um sermão temático. Homens de oração. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Sabemos que orar é falar com Deus. Paulo exorta Timóteo sobre a importância de por quem deveriam orar e pelo que deveriam orar. Aí, uma observação, para o pregador, mencionar o testemunho do pastor que orou pela Finlândia. Eu não escrevi aqui o testemunho, mas eu coloquei aqui a observação para lembrar que se deve falar desse testemunho, mencionar esse testemunho de um pastor que orou pela Finlândia e o que aconteceu. Tese: a Bíblia nos ensina quão poderosa é a oração e como a história foi escrita e mudada por homens de oração. Qual é o meu tema? Homens de oração. Vamos conhecer alguns homens de oração que a Bíblia nos apresenta. Olha, alguns homens de oração. Como não é um sermão expositivo, eu não vou me basear em um único texto. Eu vou pegar vários exemplos de homens de oração que se encontram na Bíblia. Primeiro exemplo de homem de oração, Abraão, ele intercedeu pelos justos de Sodoma. Está aí aqui a referência do texto bíblico. Segundo, Moisés, ele intercede a favor dos egípcios e a favor dos israelitas. Opa. Terceiro, Salomão, ele intercede pelo povo, lá em 1 Reis 8. Elias ora por uma nação inteira e uma nação inteira se converte em 1 Reis 18. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, nós temos aqui vários exemplos de homens de oração. Qual é o meu tema? Homens de oração. Jesus orou a noite toda. É outro exemplo, o maior exemplo que nós temos de um homem de oração. Conclusão: a humanidade foi impactada ao máximo por homens e mulheres de oração. Todo crente deve ser uma pessoa de oração por salvação, libertação e mudanças. Você tem sido uma pessoa de oração? Você está ciente de que sua oração pode mudar a história? Você quer ser um fazedor de história? Seja um homem de oração. Então, aqui vocês estão vendo esse esboço simples, né? Objetivo e, claro, para ser qualquer pessoa pode entender essa exposição. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção novamente: observe que esboço não é texto. Isso eu quero que fique bem gravado, bem claro para vocês. Não é texto. Tem gente que escreve um texto e vai lendo o texto. Esboço de sermão não é texto, não é discurso. Eu faço um esboço que é um roteiro que vai me guiar nos principais pontos e aspectos que eu devo falar. E aí eu vou seguindo esse esboço e vou apresentando o tema, falando sobre o que está sendo pregado. Outro exemplo de um sermão temático, a idolatria. Qual é o tema? Idolatria. Texto Êxodo 20, 3 a 6. Introdução. A exortação de Deus ao povo é esta: nos nossos dias, como nos dias dos apóstolos, muitas pessoas são entregues à idolatria. Introdução, observe que eu vou dar o conceito, o significado da palavra idolatria. É a adoração de qualquer pessoa, objeto ou espírito que não seja o verdadeiro Deus. Idolatria é sinônimo de politeísmo, que é a adoração ou culto a vários deuses. Ídolo é a imagem de um falso Deus ou qualquer coisa que se coloque diante do homem e de Deus. É algo feito pelas mãos de um escultor, seja de madeira ou metal. Então, eu defini, eu falei sobre o problema de hoje, que ainda é a idolatria, expliquei o que é idolatria, expliquei o que é ídolo. A idolatria consiste, com ou sem imagens, em adorar outros deuses que não o Senhor de Israel.
Tese. A idolatria é o pecado mais terrível que o homem pode cometer contra Deus e é considerado adultério, traição. A Bíblia faz sérias exortações a respeito deste assunto. Sentença de transição. A seguir, vamos saber o que a Bíblia diz sobre a idolatria. Eu poderia colocar, por exemplo, a sentença interrogativa e poderia perguntar quais as exortações que a Bíblia faz a respeito da idolatria. Eu poderia fazer essa opção. Aqui nós temos um exemplo sem a sentença interrogativa, com a sentença de transição. A seguir, vamos saber o que a Bíblia diz sobre a idolatria. Primeiro, e aí se pode sempre repetir, a Bíblia diz sobre a idolatria que a alma deve ser mantida muito longe desta prática. Segundo, que os ídolos estão mortos, não podem fazer nada àqueles que os adoram, e aqueles que os adoram tornam-se como eles. Terceiro, a idolatria é insensatez, tolice ou loucura. Quarto, a idolatria é uma abominação para Deus e traz uma maldição. Quinto, Deus ordena ao seu povo que se afaste e fuja deste pecado. E sexto, a idolatria é a adoração de demônios. E aqui um detalhe interessante, observe que tem 6 pontos aqui. Eu poderia pregar isso de 2 vezes, pregar 3, e depois, em outra oportunidade, continuar pregando do mesmo tema, pregar mais 3 pontos. Ou eu poderia pregar somente 3 e ignorar todos os outros. Uma dica é que, quando eu preciso ultrapassar os 4 pontos, o ideal é que não tenham subpontos nos pontos. Que eu apresente o ponto, a referência que explica, eu explique o que isso significa e pronto, passo para o próximo para não ficar muita informação. Nós precisamos lembrar sempre, sempre, sempre que pedagogicamente as pessoas não são capazes de reter 100% do que elas ouvem. Se as pessoas conseguirem reter 10% do que elas ouvem, já é muito. Por isso que a pregação tem que ser doses homeopáticas. Um assunto de cada vez, um objetivo de cada vez. Porque se jogarmos muita informação, o que que vai acontecer? As pessoas não vão, vai se desperdiçar, porque a pessoa não vai reter aquilo. Ela vai gravar uma ou duas, no máximo 3 informações sobre aquilo que você está falando. Então, o ideal é que não passe de 4, mas se por um acaso for necessário, que sejam informações o mais breve possíveis, sem se alongar muito, para que a mente da pessoa não se perca no meio de muita informação, ok? Conclusão, lembremos-nos que Deus, desde os tempos do Antigo Testamento e no Novo Testamento, ordena que não cometamos o pecado da idolatria, que é uma abominação para Deus e deveria ser para o seu povo. Lembre-se que isso traz maldições, é tolice e adoração a demônios. Então, com esse comentário, praticamente eu resumi tudo o que foi dito sobre a questão da idolatria no corpo do sermão. Convido você, assim como Paulo, a se converter ao Deus verdadeiro e a abandonar a prática da idolatria. Aqui já estamos fazendo o apelo. Outro exemplo de sermão é o sermão bíblico-biográfico, e nós vamos ficar somente com esses 4 exemplos. Existem muitos tipos de sermão aí, que, como eu já disse, para quem está ouvindo, não interessa qual é o tipo de sermão que está sendo pregado, e você não precisa dizer, eu vou pregar um sermão tal ou um sermão tal. O importante é que se pregue bem. Qual o tipo de sermão? É só para que você possa se organizar melhor no momento do seu esboço, de fazer o seu esboço e elaborar o seu estudo.
Então, nós vimos o sermão textual, que é uma forma de sermão expositivo, mas com 2 versículos no máximo, 3 no máximo, 2, 3 versículos. Nós vimos o sermão expositivo, que é uma passagem mais longa e que se detém basicamente naquele texto, onde pontos e subpontos são extraídos daí. Nós vimos o sermão temático, que é o mais comum, mais utilizado, que demanda uma grande capacidade de estudo, porque você vai ter que estudar vários textos e não somente um. E agora vamos ver o sermão biográfico, que, como no exemplo lá do sermão expositivo, eu mostrei que um sermão biográfico pode ser expositivo também. Um sermão temático pode ser expositivo. Se de repente eu resolver explorar certo tema, certo assunto só naquela passagem, eu vou estar fazendo um sermão temático expositivo, ok? Então, o que é o sermão biográfico? Ao contrário dos anteriores, que são pregados desenvolvendo um tema central, o sermão biográfico é baseado em um personagem da Bíblia, ou seja, é desenvolvido a partir da biografia de um personagem bíblico, e é o mais apropriado para a realização de pregações seriadas. Quando se quer pregar em série, é uma boa opção ou para vários cultos. Do personagem em estudo, procuramos aspectos positivos, aspectos negativos, quais princípios espirituais ele aplicou à sua existência, quais são válidos hoje, etc, etc. Agora, a regra de um objetivo por pregação continua a mesma. Você vai pregar sobre uma pessoa, mas você não vai pregar tudo da pessoa num sermão só. Você vai pregar um aspecto, os pecados de Sansão, as virtudes de Sansão, a obediência de Samuel, etc. Existem muitas coisas que podem ser pregadas, mas você vai escolher somente um objetivo, um tema, um assunto daquele personagem para tratar em cada pregação. Exemplos. Também o sermão biográfico, ele demanda uma grande capacidade de estudo, porque, por exemplo, não existe na Bíblia um texto que vai falar tudo sobre um personagem. Geralmente, nós precisamos recorrer a várias referências bíblicas. De cada referência bíblica, nós precisamos extrair as informações que tem daquele personagem, ver o que elas significam, classificá-las, aonde, em qual aspecto da vida do personagem ela se encaixa, porque, por exemplo, você vai estudar a vida de Moisés. Você não vai encontrar os pecados de Moisés escrito num texto. Você vai estudar sobre a vida espiritual de Moisés. Não tem nenhum texto na Bíblia, uma passagem que vai dizer ali, explicar como foi a vida espiritual de Moisés. Não. Você vai ter que colher isso ao longo de toda a Bíblia, ao longo dos textos que falam sobre esse personagem. Às vezes, um personagem do Antigo Testamento é mencionado lá no Novo Testamento. Tem uma informação lá que não tem em outro lugar. Por exemplo, vou dar o exemplo de Paulo, que está no Novo Testamento, não está no Antigo, mas que nós não temos muita informação do tempo que foi esse período que ele ficou sendo, digamos, preparado por Deus até que ele se tornou o missionário que ele se tornou. Mas em uma das cartas dele, ele vai mencionar que ele ficou tantos anos na Arábia, que ele recebeu as revelações diretamente de Deus, as instruções diretamente de Jesus, etc, etc. Então, não tem um livro da Bíblia escrito por ele, onde ele conte toda a história dele, tintim por tintim. Não. Nós vamos ver Atos dos Apóstolos, mencionando Paulo, contando como ele se converteu, mas os detalhes que aconteceram depois nós vamos descobrir pelos próprios escritos de Paulo, nas epístolas. Uma epístola menciona uma coisa, uma epístola menciona que ele tinha um problema no olho, a outra epístola menciona outra coisa, então demanda também um grande esforço de estudo. Você precisa pesquisar bastante, ler bastante e estudar bastante. Então, outra vez, preparar um sermão não é coisa de última hora. Não dá para ser coisa de última hora, a não ser que você não seja comprometido nem com Deus, nem com a palavra de Deus. Então, vamos ver aqui um sermão biográfico, o que nós falamos lá sobre Noé,
que foi um exemplo de um sermão expositivo, pode ser considerado um sermão biográfico também. E aqui a preparação de Moisés. Então vamos, qual aspecto da vida de Moisés vai ser abordado aqui nesse sermão biográfico? A preparação. Não vamos falar de nascimento, não vamos falar de fuga, não vamos falar de como ele, as experiências que ele teve com Deus, não. Nós vamos falar de como ele foi preparado por Deus para o trabalho, o chamado que Deus tinha. Texto básico, Êxodo 2, de 10 a 25. Introdução. Sabemos quem foi Moisés, o grande libertador do povo de Deus. No entanto, não tornou-se esse grande libertador da noite para o dia. Tese. Moisés teve que ser preparado por Deus para tal trabalho. E, embora o texto não o diga diretamente, sabemos que por trás de cada experiência vivida estava a mão de Deus treinando seu servo para a tarefa que lhe havia confiado. Hoje veremos como Moisés foi preparado para seu propósito de vida. Aqui também observe que não tem sentença de interrogativa, mas tem a sentença de transição. Por isso que lá no início nós falamos, tem que ter ou a sentença interrogativa ou a sentença de transição. E realmente melhor é que seja a sentença interrogativa, porque já liga a mente da pessoa com uma curiosidade. Então, veremos hoje como Moisés foi preparado para o ministério. O tema é a preparação de Moisés. Primeiro, ele foi preparado na fé, versículo 10. E aqui nós vamos ver também, tipo, uma pregação expositiva. Por quê? Porque ele vai estar se baseando basicamente naquele texto lá de Êxodo 2, do 10 ao 26. Ele foi preparado na fé. Depois dos acontecimentos já descritos, ficamos sabendo que no final Moisés acabou sendo criado pela própria mãe. Seus pais, como se sabe, eram pessoas de fé. Tal fé foi certamente transmitida a Moisés nos anos em que esteve na casa paterna. E aí, uma referência que corrobora isso foi Hebreus 11, 24 a 26. A fé é uma preparação para a vida, no caso de crianças e adolescentes criados em famílias cristãs e mesmo que já estejam fora de casa, cabe aos pais transmitir a fé aos filhos, a fé doutrinária e a confiança em Deus. Segundo, ele foi preparado no secular. Então, ele teve um preparo de fé, que foi na casa dos seus pais. E observe que já está a aplicação aqui para a nossa vida hoje, que a fé é uma preparação para a vida e os pais têm a responsabilidade de ensinar os filhos sobre a fé doutrinária e a confiança em Deus. Então, aqui nós estamos vendo um esboço de sermão que já está fazendo a aplicação no decorrer dos pontos. Segundo, Moisés foi preparado no secular, versículo 10, e uma repassagem correlata de Atos 7, que fala também dessa preparação de Moisés em toda a ciência do Egito. Aonde que a gente vai saber que ele foi preparado em toda a ciência do Egito? Lá em Atos, porque em Êxodo não fala isso. Quando Moisés foi entregue à filha de Faraó, Moisés recebeu a formação que correspondia a tal dignidade. Nos diz que foi ensinado na sabedoria dos egípcios e que por causa disso Moisés se tornou um homem poderoso em palavras e ações. A sabedoria dos egípcios incluía magia, astronomia, matemática e medicina. Moisés tornou-se uma pessoa altamente respeitada. As tradições judaicas dizem que ele era um general egípcio, pelo que dizia e fazia. Então, aqui nós vamos explorar como Moisés, para ser o homem que ele foi, que Deus usou, ele precisou também de um preparo secular. Sem dúvida, tal formação acadêmica serviu de preparação em sua obra libertadora. Esta não foi uma ponta solta na vida de Moisés. Tudo respondeu à providência de Deus, guiado para o seu propósito. Aí, vamos aqui, já vem a aplicação. Olha, a preparação secular é muito importante nas nossas vidas. Até Jesus fez isso, e Deus a usa para cumprirmos o propósito que ele tem para nós. Devemos nos preocupar em estudar, nos preparar academicamente, entendendo que se orarmos a Deus e pedirmos sua direção nisso,
O que estudarmos ajudará a cumprir o propósito de Deus para nossas vidas. Terceiro, ele foi preparado no deserto, versículo 11 ao 25. Quando Moisés tinha 40 anos, matou um egípcio, teve que fugir para Midian, que é uma região desértica, para onde se mudou como pastor de ovelhas, ovelhas do seu sogro. Esta foi mais uma universidade para Moisés. Ele esteve lá durante 40 anos, sendo treinado por Deus para ser o libertador de Israel. Deus também nos forma no deserto. Aqui já vem a aplicação. O deserto é o lugar de prova, disciplina e purificação que nos vem de Deus. Aqui outras referências. Ali somos formados para os propósitos de Deus, por isso devemos passar pelas provas. Conclusão, então, o preparo de Moisés, vimos que ele foi preparado na fé, na casa dos pais, ele foi preparado secularmente na casa de Faraó, e ele foi preparado espiritualmente no deserto pelo próprio Deus. Então, três tipos de preparo que qualquer cristão, qualquer pessoa que quer servir a Deus precisa ter. Conclusão, Moisés foi preparado na fé pela sua família, nos assuntos seculares pela casa de Faraó e no deserto pelo próprio Deus. Vemos que a preparação foi necessária. Ninguém pode cumprir os propósitos de Deus sem a preparação adequada. Como você está preparando-se para o propósito de Deus? Outro exemplo aqui de um sermão biográfico, a oração de Neemias. Neemias 1, de 1 a 11. E nós vamos ver aqui também que, embora seja um sermão agora biográfico, porque está mostrando um aspecto da vida de Neemias, que era a oração, nós vamos ver que ele também é um sermão expositivo, porque ele vai se deter às ações de Neemias nesse texto, nesse trecho da Bíblia. Introdução. Neemias era um judeu exilado, servo do rei Artaxerxes. Não se sabe quem eram seus pais, nem se pertencia à família real. Neemias entra na história por duas características importantes. Ele foi um homem de oração e de ação. O livro de Neemias é um manual que nos ensina como orar pelas necessidades do nosso povo de forma eficaz. Tese. A atitude de oração de Neemias tornou-se um modelo para nós, embora as situações e condições sejam diferentes. Esta oração ensina a sua atitude para com Deus, para com o seu povo e para consigo mesmo. Então, aqui eu já estou dando uma pista dos aspectos que eu quero destacar na oração de Neemias. Atitude para com Deus, quando eu estou orando, para com o povo e para consigo mesmo. Qual foi a atitude de oração de Neemias quando ouviu falar das condições de Jerusalém? Analisemos a oração de Neemias, prestando atenção à atitude que ele tinha para com Deus, para com o seu povo e para consigo mesmo. Então, aqui nesse esboço, nós estamos vendo a tese, a sentença interrogativa e a sentença de transição. Vocês devem ter percebido que quando esses três aspectos estão presentes, a compreensão fica muito mais clara, mais eficiente. Primeiro, sua atitude para com Deus. Neemias 1, do versículo 5 ao 7. Agora, os subpontos que vão ser extraídos exatamente dessa passagem bíblica. Então, é um sermão biográfico, mas é um sermão expositivo também. Quais foram as atitudes de Neemias para com Deus? Primeiro, ele reconheceu a grandeza de Deus. Segundo, ele reconheceu que Deus é fiel à sua aliança. Terceiro, ele reconheceu que Deus é fiel à sua própria natureza. Quarto, ele pediu a Deus que seus ouvidos e seus olhos estivessem atentos às orações, reconhecendo que Deus é fiel à sua promessa. E quinto, ele reconheceu que Deus responde às orações de seus filhos. Então, qual foi a atitude de Neemias com Deus no momento em que ele foi orar? Essas aqui. Reconheceu a grandeza de Deus, a fidelidade, etc, etc. Que ele ouve a oração, que ele responde às orações. Segundo, a sua atitude para si mesmo, versículos 6 e 7. Ele confessou os pecados do seu povo e os seus.
Ele confessou que todos pecaram, confessou que ele mesmo havia pecado, confessou que haviam distorcido, agido perversamente em suas vidas, confessou que violaram a lei divina. Sua atitude para com o povo, versículo 8 ao versículo 11. Tristeza pela condição do seu povo, lembrou-se da aliança, pacto divino com o seu povo, e intercedeu por graça e oportunidade para ajudar seu povo. Então, olha só, ele não pediu que Deus fizesse alguma coisa, que Deus livrasse o povo. Ele pediu que Deus lhe desse graça e oportunidade para que ele pudesse ajudar o seu próprio povo. Então, nós vimos a atitude dele para com Deus, a atitude dele consigo mesmo e a atitude dele para com o povo. Observe que ele não acusa o povo, nem nada. Ele simplesmente reconhece e fica triste pela condição desse povo, ele lembra da aliança de Deus e intercede por uma oportunidade para agir. Conclusão: Neemias nos ensina que nossas orações devem, primeiro, levar em conta nossa reverência a Deus. Segundo, confessar nossos pecados e do nosso povo. Terceiro, pedir que Deus faça sua vontade divina por meio das nossas vidas de obediência. Irmão e amigo, torne-se um homem de oração. Observe as necessidades do seu povo e faça o que Neemias fez. Bem, e aí, agora nessa próxima parte da aula, para finalizar, nós vamos falar sobre as ilustrações. Já vimos como se faz um esboço de uma pregação, vimos tipos de sermões e esboços dessas pregações. Eu creio que vocês já têm bastante exemplos aí para estudarem e colocarem em prática. Uma coisa muito importante que eu disse na primeira aula e volto a repetir: homilética não é teoria. Não adianta nada você saber que um esboço precisa ter tais e tais elementos. Não adianta nada você saber que você pode preparar um sermão de tal, tal, tal tipo. Não adianta nada você saber diferenciar como funcionam cada um desses sermões e você não colocar em prática. Você precisa aprender esses conhecimentos e praticá-los. Quanto mais você praticar, mais expert você vai ficar e mais fácil, mais simples vai ficar utilizar essa ferramenta maravilhosa, essa ciência. A homilética é uma ciência que te ajuda a pregar bem a palavra de Deus. É uma arte que te ajuda a expor bem a palavra de Deus. E dentro da pregação, existe uma coisa que nós podemos usar para facilitar também a compreensão de um certo tema ou assunto, que são as chamadas ilustrações. As ilustrações podem ser um testemunho, podem ser um exemplo, podem ser uma notícia, existem muitas coisas que podem se transformar em ilustrações, exemplos de alguma coisa que eu estou falando numa pregação. Então, as ilustrações desempenham um papel importante na exposição da mensagem. São as histórias, anedotas ou narrativas que permitem ao ouvinte compreender que a palavra de Deus tem aplicação prática no nosso tempo. Um sermão deve conter ilustrações, mas tomando cuidado para não exagerar. Tem gente que prega ilustração do começo ao fim e não prega o sermão. Então, a ilustração é uma ou outra para ilustrar uma ideia ou outra. Você não vai falar ilustração o sermão inteiro. Podem ser mencionados na introdução, em algum momento do sermão, na conclusão ou na aplicação. Você não vai usar uma ilustração no começo, na introdução, uma em cada ponto e uma na conclusão. Não. Em algum momento desses, você vai usar uma ilustração. Mas com cuidado para que sejam apropriadas, curtas e que não se transformem em mais um sermão, esquecendo do anterior. De onde você vai tirar as ilustrações? De muitos lugares. Hoje, por exemplo, já existem livros onde existem um catálogo de histórias, de situações, de frases, de coisas separadas, inclusive por temas, mais ou menos, que podem te ajudar a ilustrar alguma coisa que você queira
exemplificar na sua pregação. Mas, além dos livros, você pode tirá-los dos acontecimentos diários transmitidos nos noticiários de televisão, do rádio, dos jornais, argumentos de filmes, livros que você leu. As circunstâncias da própria vida podem servir como uma ilustração. A forma como lida com as pessoas ao seu redor também oferecem um excelente repertório de ilustrações. Existem livros apenas sobre ilustrações. Agora, quando você vai usar exemplos das pessoas com quem você lida, como ilustração, você precisa ter muito, muito cuidado. Eu conheci um pastor que, quando ele ia pregar, ele já faleceu, ele gostava muito de usar a esposa como exemplo. E, lamentavelmente, muitas vezes os exemplos não eram assim agradáveis, às vezes eram meio constrangedores. E ele ainda dizia: se você não quer virar ilustração na minha pregação, não faça nada, entre aspas, errado, ou não faça nada para chamar atenção. Então, assim, era constrangedor para quem estava ouvindo. Imagine para ela, que era usada como ilustração das pregações. Então, esse tipo de coisa você não deve falar. E se você for citar algum exemplo, alguma coisa da vida de uma pessoa que às vezes é difícil, é complicado, é constrangedor, não cite nomes. Diga que uma pessoa, você conheceu uma pessoa, ou que você conversou com uma pessoa, ou você viu o exemplo de uma pessoa, mas não cite nomes, para não causar constrangimentos e, às vezes, complicar a vida das pessoas, porque, às vezes, outras pessoas não sabem de certos fatos, de certos acontecimentos, e você menciona como uma ilustração e ainda cita exemplo. Aí, pronto, criou um grande problema, porque os outros que não sabiam vão ficar sabendo e às vezes vira aquela confusão. Então, cuidado como você vai usar exemplos de pessoas para ilustrar o seu sermão. As ilustrações tornam o ensino agradável e constituem uma excelente ferramenta para o público memorizar ou pelo menos assimilar os princípios que recebeu da palavra. Geralmente as ilustrações ficam mais gravadas do que os próprios pontos da palavra. Por isso que ter uma ilustração em algum momento da pregação é uma coisa importante. Agora, lembrando, a ilustração não pode ser qualquer coisa só para fazer as pessoas rirem ou para distrair ou para chamar atenção, não. Ela tem que ter a ver com o assunto que você está falando, com a mensagem que você está pregando. Senão, vai ser perder tempo, encher linguiça. E para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar sobre os benefícios de um esboço, porque encontramos muitíssimas pessoas que são avessas a fazer um esboço correto. Fazem qualquer anotação, um rascunhozinho, ou então fazem aquele texto, mas são inimigas do esboço. E eu sou defensora do esboço para o pregador. Então, quais são os benefícios de utilizar um esboço? Primeiro, o esboço ajuda o pregador a comunicar o sermão de forma organizada e em sequência. Você não vai se perder. Hoje em dia, encontramos vários tipos de pregadores que, por falta de esboço, entendiam o público. Escapam, fogem do assunto, começam a falar de outras coisas que não tem nada a ver. Segundo, o esboço ajuda o pregador a lembrar-se de ideias que de outra forma teria esquecido. Então, as ideias principais estão no esboço e elas estão ali para me ajudar a lembrar que eu preciso falar daquilo ou mencionar aquilo. Isso permite que você mantenha seu tema, tópico ou passagem bíblica. Quarto, o esboço ajuda você a pregar um sermão completo. Quinto, o esboço permite ao pregador distribuir o seu tempo de maneira proporcional a cada divisão do sermão. Já viu aquelas pessoas que às vezes gastam meia hora na introdução e 10 minutos no corpo do sermão e pronto. Ou então aquelas pessoas que gastam uma hora no primeiro ponto e depois 5 minutos no segundo e terceiro ponto. Então, o esboço vai nos ajudar a dividir o tempo. Eu tenho 40 minutos para falar.
Então, eu preciso ter 5 minutos na introdução, 5 nesse ponto, 5 nesse, 5 nesse, 5 na conclusão. Mais ou menos isso, certo? Então, ajuda a dividir o nosso tempo. O esboço permite ao pregador. Ah, tá, já falei aqui sobre isso. Sexto, o esboço se move em direção a um objetivo. Você não foge do seu objetivo, você vai chegar lá. Sétimo, depois de concluído o trabalho humano de montagem do esboço, permita que a centelha divina acenda os materiais e dê luz e força à sua apresentação. Então, depois que seu esboço estiver pronto, ore, pense sobre esse esboço, repasse tudo que você colocou no esboço e tudo que você pretende falar mentalmente, leia o seu esboço, releia o seu esboço e vá deixando que o Espírito Santo vá ministrando através do próprio esboço que você vai pregar ao seu coração, ok? Espero que você assimile bem isso e coloque isso em prática na sua vida, porque caso contrário, eu não alcancei meu objetivo nessas aulas. Prática homilética é prática, não é teoria, é prática. Que o Senhor abençoe você. Finalizamos aqui nossa quinta aula e nos vemos na nossa última aula.